Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Seja lá o horário que você estiver assistindo. Começamos mais um Pode Contar? Pode! Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver. Vou começar apresentando as minhas amigas. Kátia Veloso. Olá, pessoal. Heloísa de Carvalho. Oi, pessoal. E Kelly Rodrigues. Olá. Olha aí, gente. O nosso tema de hoje, dia 9 de julho, é feriado hoje, né? Aqui em São Paulo. O que vocês estão fazendo de bom no feriado? É o pão nosso de cada dia. Olha que legal. Né? Eu vou começar falando, que olha que imagem bonita, né? E para mim esse tema me remete muito, né, a Cristo, né, a Eucaristia que fala, né, na igreja, né? O pão, essa solidariedade de você estar dividindo o pão. E a gente aqui no Pode Contar, a gente divide a palavra, a gente divide o alimento espiritual, porque a gente gosta de trazer aí essa consciência, né, de autoconhecimento, essa consciência de ser solidário, de compartilhar. Eu acredito que cada uma de nós aqui também pensa muito nessa questão da caridade, que o pão simboliza, o pão alimenta, mas ele também pode ser esse símbolo, né, de você, o alimento espiritual, a caridade da palavra, uma palavra amiga que você tenha para o seu companheiro, para a sua família, para os seus clientes, para os seus alunos. Não é isso, gente? Então, para mim, tudo isso está intrínseco nessa imagem, nesse simbolismo do pão nosso de cada dia, né? O que você acha, doutora Kelly? O pão... eu vou até abranger um pouco mais. Imagine aquele cafezinho da tarde, família reunida. Nesse feriado. Nossa, maravilhoso. Então, o pão, ele também representa isso, né? Essa união, essa reunião com todos, né? Então, ele vai estar trazendo esse aconchego, esse calorzinho gostoso, né? E agora existem, né, vários tipos de pães. Antes de começar o programa, nós estávamos até comentando, né, de fermentação natural, outros. E assim, vou contar até uma historinha aqui, rapidinho, posso contar? Pode! Meu irmão, ele adora o pão caseiro. Agora, imagine aquele pão que acabou de tirar do forno, quentinho, você passa uma margariguinha, isso, derrete. E teve uma vez que, na verdade, não fui eu que fiz, não tenho esse dom. A minha sogra, ela fez o pão, nós fomos na casa dela, então era só para assar, tava pronto, né? Passei na casa da minha mãe pra gente assar, assamos o pão direitinho. A hora que saiu, meu irmão pegou. Ai, tá quente. E jogava. Ai, tá quente. Não saiu do forno. Tinha acabado de sair do forno. Eu ainda falei, mas acabou de sair do forno. Tá quente. Não. Tem que ser quentinho. Então era muito engraçado, porque ele pegava, passava um pouquinho de manteiga e soltava. Ai, que delícia. Mas assim, foi, até eu fiquei olhando, porque aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, eu falei, nossa, olha a criança interior dele vindo à tona. Se divertindo, exato. E detalhe, não é que ele era pequeno, meu irmão já estava com... Isso não é uma lembrança de infância, né? Não, mais de 40 anos. Novinho ainda. Foi outro dia. Logo ali. Então, assim, além desse acolhimento, desse gostoso, do estar junto, né? É também um modo de trazer a sua criança interior. Porque muitas vezes, no dia a dia, na correria, a gente esquece disso. A coitadinha fica lá, pedindo para ser lembrada. Sim. Né? Então, verdade. Que lindo. Eu acredito que isso daí, o pão, para mim, representa muito isso. O acolhimento, a reunião
e a criança interior vindo à tona. E você, Elô, o que você acha? O que você pode nos falar? Você, assim, aflorou a minha criança interior, porque me remeteu muito na minha infância, né? A minha mãe, a família toda sempre fez muito pão caseiro, né? Isso porque somos do interior, eles eram do interior, né? E isso traz, né? E também a família daqui, que eu depois conheci, porque antigamente as mamas, né? Elas faziam os pães já para durar para a semana toda. Sim. E eles eram guardados numa gaveta, enfarinhada, enrolados naquele paninho branco, não é? Que gostoso. E ali você ia pegando conforme a necessidade. E a minha mãe, quando ela fazia pães, ela sempre deixava a gente mexer nas massinhas. Cada um ia moldar o seu pão. Ai, que então bonitinho. A gente dava o nozinho, aí fazia o biquinho, era como se fosse um passarinho. Gente, Cada que um fazia. divertido, não? Então a gente tem essa memória interior. Minha criança agora foi lá, Nossa, voltou lá, né? Que lindo, não? E eu sempre fiz pães também. Eu gosto muito da cozinha e adoro mexer com farinha, né? E eu acho que o pão, ele, acima de tudo, ele é uma magia, né? É uma alquimia, né? Porque imagina, você mistura farinha com água, você já tem pão. E é o alimento, né? É o principal alimento. E essa imagem Linda. está mostrando tudo, não é? Porque o pão em si, ele alimenta momentaneamente, mas Jesus, né? É o pão de cada dia, aquele que nos alimenta, É o alimento né? eterno. É o alimento eterno. Para né? mim é o alimento eterno. Sim, e a história do pão, ela é bem interessante, porque começou lá na Mesopotâmia, mas era o quê? Era só uma mistura de grãos, né? Você acha que seria aquele pão ázimo, né? Porque não tem a fermentação. Fermento, né? Não ia fermento, era só os grãos e água e assava e virava aquele pão bem durinho, né? A fermentação começou só há 4.000 anos, que foi quando eles começaram a triturar os grãos, né? E aí depois é que veio a fermentação, e aí passou-se a fazer um pão macio, né? Diferenciado. Mas o pão era tão importante que ele já chegou a ser moeda de troca, né? Para pagar os operários, né? E também aqui no Brasil só aflorou mesmo essa coisa da panificação com os portugueses e os espanhóis, né? Que antes disso, e os italianos, porque antes disso também era importante, mas não era tão importante assim, né? Mas aí que começaram as panificadoras, né? E você começar a vender o pão, né? Então o pão, gente, é um alimento abençoado. Com certeza. Sim. É um alimento Gostoso. abençoado, porque você fazer um pãozinho, ou você comprar um pãozinho na padaria, não importa se você não faz, não importa se você não tem o dom, né? Você sabe, Pro, que você falando da sua história, eu me lembrei que também, aí você começa a puxar, né? Sim. Quando eu era pequena também, quando a gente ia pra Minas visitar os parentes, a gente passava Ah, naqueles então. frango assado. Nossa, aquele Ele comprava pão de semolina, né, que fala? Delícia. E meu pai comprava um monte. E às vezes eu ficava pensando, às vezes o pão tava gostoso, às vezes mais ou menos. Dependia, né? De se Da tava mão do fresco, da mão do padeiro. padeiro. Mas todo mundo esperava meu pai chegar com os Todo mundo pães. esperava. Então ele comprava aí pra família tal, vou levar esse pão. Todo mundo gostava. Eu achava aquilo tão interessante, porque era só um pão. Mas meu pai fazia questão de levar. Mas, E os Kátia, irmãos dele, ficava os meus esperando. avós ficavam esperando. a gente fez isso a vida toda. Engraçado, Porque a né? nossa família é de lá de Uchoa, né? Era Vila Aventura, depois passou a ser Uchoa. Então, a partir do momento que a minha mãe começou a dirigir, porque meu pai, geralmente, ele não ia, ele ficava trabalhando, colocava a gente no trem, aí não tinha o frango assado. Mas a partir do momento que ela começou a dirigir, isso já com seus 40 e poucos anos, a gente começou a parar no frango assado. E Que iniciamos isso é todo. Muito e comprava tempo, um pão para cada um. Era de uma cada era. família. Então, às vezes não tinha. Você chegava lá e falava, ih, putz, tem só 4, e eram 6, 7 famílias. Mas Aí a gente chegava lá, a gente complicado. dividia pra falar assim, você vai metade do pão pra fulano, Nossa. metade É o que não. tem, né? E agora, poxa, não tem, assim, você vê, se você for viajar, Você pode tá ir lá. até o frango Não. assado e comprar o pão e vir para sua casa. não, Pro, mas outro dia eu passei na rede, Ah. então ela tá só um pedacinho e tá um monte de outras lojas. Não acredito.
Meu Deus. Agora eu não lembro qual rodovia. Eu falei, mas pena. gente, cadê o frango assado? Tava lá só um negocinho. E as outras, sabe? Outra, tipo, McDonald's, Sim, enfim, sim. outras Outras. lojas Postos de que- gasolina isso, também fazem. que dividiam o alguns. lugar, porque talvez a pessoa não tenha mais essa custo, procura às igual vezes. era da nossa época. Olha, que pena. Não sei, não Faz sei. tempo que eu não viajo. Eu viajei De carro, né? de Nossa, carro aí faz outro dia. tempo, faz Então, tempo. eu vi e falei, poxa, Cadê, né? cadê o pão de semolina? Cadê a minha infância? E ainda a gente passava na volta também para Então, trazer pra um para cá, casa, pra né? gente, É, Abastecer os nossos lógico, muito cafezinhos, gostoso. né? Não tem nada Aí melhor nos dias do que o seguintes, pão, você vai né? lembrando da viagem, porque você vai cortar É. aquele pedação de pão e falar, Ai, que eu viajei, delícia. né? Então você vai recordando, é muito legal. É verdade, Kátia. A nossa criança interior hoje está aqui. né? Tá aqui, Tá, não tá? Pelo menos são boas Se divertindo. lembranças, né? São boas Sim, lembranças. e o pão ele reúne, né? Como Sim. você falou, porque aquela mesinha não precisa ter nada, é um cafezinho, um pãozinho, uma manteiguinha, Suficiente. já é o suficiente, né? E engraçado também que me veio à tona que às vezes essa tia lá de Uchoa, ela também fazia muitos pães em casa, tinha o hábito, né? Mas aí de repente abriu uma padaria lá. Então quando a gente ia, a gente estava esperando o quê? O pão da casa, né? Ah, o pão sim, dela, pão né? feito em casa. E ela né? fazia questão de ir na padaria para comprar o pão, porque ela achava que a gente gostava mais. Ah, E não é Não isso. era, né? Não, a gente queria o pãozinho dela. Né? Mas é o carinho, né? Sim, É a de toda coisa forma ela em estava volta querendo levar do o melhor pão, para né? vocês, Sim. né? É isso que De alimenta, toda né? forma. É isso que alimenta, né? É isso que o pão traz, ele forma uma egrégora, né, ao seu redor, né? Que isso que alimenta a alma, né? É muito interessante esse negócio do pão, né? Então é isso, o verdade. pão é uma alquimia. Então quem puder Delícia. fazer, quem puder passar por essa experiência, porque é uma experiência, né? Sim. E é bacana isso. Eu quero ainda fazer com a minha neta. Não, já fiz bolo, já fiz outras coisas, mas o pão ainda não. Pão. Mas Quando vamos fizer, chegar traz lá. um pedaço para Mas nós aqui. eu vou trazer, com Isso aí, certeza. seja aqui ou no Bem Viver, estou esperando. E o que eu me lembro muito, que teve uma época que existia muito o fermento que era do pão de Cristo. Vocês participaram? Sim, Né? sim. A gente ganhava o fermento, E aí você? fazia, mantinha aquele fermento vivo, você vê a Sim. fermentação natural. Sim, É. é verdade, E nossa. aí passava para outras Dividir tantas com o pessoal da pessoas, não vizinhança. é? E eu fazia muito também o tal do pão de mandioquinha, que era de liquidificador. Sim, que você também. bate tudo e mas pronto, né? Ai, mas gente, dava assim uns 3 pães enormes. Aí era dar pão para um, dar pão É. para outro, dar pão para o outro. E esse do Que pão de coisa, Cristo né? dava sempre certo. Sempre. Incrível, É. sempre dava Uma certo a receita, era né? perfeita, É. né? Não tinha como Não dar precisava errado, talento né? para fazer, né? Não, o de mandioquinha também não, porque vai tudo no liquidificador. Não, eu, como a gente, né? Eu achava que era Cristo mesmo, fazendo milagre lá na receita. Mas é muito gostoso, É, né? O gente, pão que é lindo. algo divino mesmo. E você, Kátia Veloso, quais são suas lembranças? De pão. Ai, olha, vocês estavam falando, eu estava aqui viajando, fui embora também, Kelly. Né? A Kelly começou a viagem, né? É. Levando a gente. Quando eu era pequena, a gente ia para o Paraná, porque os pais do meu pai moravam lá, né? Numa cidadezinha bem pequenininha. Então, imagina, não tinha padaria, não tinha nada. Quase que não tinha nem a cidade, tão pequena que era, né? Era ali... o Uma que tinha- vilazinha. numa vilazinha tinha duas vendinhas, né? E a igreja e as casas, e não tinha mais Sim, nada. sim. Então, fazer pão, você tinha que fazer pão em casa mesmo. Minha avó sempre fez pão em casa. Então, a gente cresceu dessa forma, né? Comendo Uhum. pão feito em casa e tudo mais. E é uma coisa tão interessante porque, num primeiro momento, a gente acha estranho, né? Você, como era criança, estava acostumada a comer o pão francês. A primeira vez que a gente sim. foi e falou E não que tinha tinha pão. francês. Mas isso não é pão. Porque na sua Aham. cabeça, o pão era francês, né? Aham. Mas é a primeira vez, foi comer a primeira vez, Aí já. pronto, já mudou toda a ideia, né? Então, o pão caseiro me remete à minha infância por causa disso, né? Sim. A minha avó materna e a minha avó paterna, as duas As duas faziam pães, né? E eu me lembro da minha avó materna fazendo pão, e na casa ela estava fazendo pão, e teve um dia que um chamou, e ela fez assim, shh. Ela fez, não pode gritar, se você gritar, esse assusta pão a massa. desanda. É verdade. Ela falou, não grita, né? Ela É era brava, assim, verdade. italianona, não grita, porque ela vai estragar o pão aqui, né? É. Então tinha todo, sabe, não era só fazer o pão, Não, mas é era um alquimia, né? cuidado, era um ritual, é isso, é uma alquimia mesmo, né? E como a Kátia começou, para quem está
ouvindo a gente no podcast, né, não está acompanhando no É YouTube, verdade. tem a imagem de Cristo na Santa Ceia, ele dividindo o pão com os apóstolos. Mas é interessante como o pão também é bem brincado na história de Cristo, porque tem a história também dele da multiplicação dos Na pães, multiplicação dos também. o pães. sermão da montanha. Então, o quanto o pão está ligado. O pão é tão ligado com essa história, eu acho que assim, como a Elô falou, lá na Mesopotâmia era para misturar grão com água e deu pão. Isso. Com o passar do tempo, o pão foi adquirindo características, assim, um significado tão profundo dentro da cultura e da espiritualidade, né? Também. Porque a oração que Cristo nos ensinou pede, né, que a gente receba o pão nosso de cada dia, né? Uhum. Então é tão interessante que assim, na oração você está pedindo pão, né? O pão que seja físico, que seja espiritual, mas o pão que vai alimentar o corpo e a alma, né? E é interessante essa questão cultural, porque, como a Kelly falou, tem diversos tipos de pães. Tem o pão italiano, né, a cultura. O pão é italiano, Sim. é o que tem a casquinha. Tem É. o pão sírio, que é o que você Sim. faz o sanduíche lá, o beirute, que é mais Isso. fininho. Tem o pão francês, né? Então, assim, o quanto é desígnio de uma cultura aquele tipo de pão. Né? Então, o significado do pão ele vai muito além, ele abrange algo assim muito maior dentro dessas questões. E como você, né, Kelly bem trouxe, a Kátia trouxe o lado espiritual, a Kelly trouxe esse lado emocional, a Elô trouxe esse lado histórico, e o quanto tudo isso se mistura para criar as nossas lembranças. Uhum. Né? Eu O adoro... mental. Né? Para fazer exatamente, Kátia, e criar essas nossas lembranças. E eu adoro aquele pão ciabatta para fazer com sanduíche. É uma delícia. Não é? Eu Também gosto. é bom. São Muito tantos tipos de pães que a gente pode escolher para fazer, né? E uma coisa que é interessante do pão, na época da pandemia não se tinha muito o que fazer, né? Você tinha que ficar em casa e não podia fazer mais nada. Então, ir na padaria buscar pão, nem pensar. Malemar, você ia buscar alguma coisa no mercado ou pedia para entregar para nem ter Entregar, que é sair. verdade. não é que sair de casa. E nessa época, o que aconteceu? Meu pai, ele resolveu aprender a fazer pão, para fazer pão em casa. Que bacana. E ele aprendeu a fazer pão vendo uns vídeos no YouTube. Ai, que lindo. Porque é isso que a gente fala. A internet é para isso. Né? Até então ele nunca tinha se interessado. Aí ele assistiu os vídeos, aí conversou com um, conversou com o outro, e ele mesmo foi desenvolvendo as técnicas dele para fazer o pão. Né? Aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês a foto dele, ó, ele lá amassovando o pão. Só que é interessante assim, ninguém ensinou isso para ele, mas você percebe que ele tem todo um ritual para fazer o pão. Qual é o ritual? Ele tira todas as cadeiras da mesa, ele limpa todo o chão, bonitinho. ele passa álcool, ele faz tudo. Vendo? É como se estivesse se preparando para aquilo, né? Aí ele vai, ele faz a massa e ele vai dosando conforme, né? Ele foi criando lá as proporções dele. Ele pegou uma e testou e vai testando. E é interessante que ele fala que cada receita que ele faz é um teste novo. Não tem ainda uma definitiva, né? Aí depois tem o forninho a lenha, tá aqui os pães já E já assados. chegou uns pão né? lá para nós, lá no Bem Viver. Não De vez em quando, Kátia? de vez em quando manda. vai. Porque é gostoso. engraçado como a Meu gente... pai adora o pão que ele faz. Pois é, e aí, Kátia, a gente lembra do quanto a questão do pão, né, o trigo, está associado com prosperidade. É verdade. Porque você pega a massa ela cresce Sim. e faz tanto pão que ele faz isso, Elô. A farinha, Ele pega né, o pão a e ele massa. vai distribuindo, porque É aí é muito muito pão. pão. É muito pão. É muito pão. Então ele leva É para o verdade. amigo, leva para o outro, né? Tá certo. E uma das características do pão que ele faz, eu contei para ele a história do oráculo do pão, que foi feito por uma senhora, né, em Minas. Eu tive a oportunidade de ir lá e conhecê-la. Ela é uma graça. Ela desenvolvia um trabalho com pessoas que eram adictas, né? E ela fazia o pão com essas pessoas. E aí, para dar um direcionamento, então você tem que focar. Você está fazendo pão, você tem que focar no que você está fazendo. Então, eles escolhiam uma virtude e esta virtude representaria aquele pão. Então, enquanto você estivesse fazendo pão, era para você pensar nessa virtude. E aí, cada um contribuía. Então, uma hora era o pão da compaixão, outra hora era o pão da bondade, o pão da caridade, o pão da verdade, o pão do amor, o pão da alegria. E aí, ela juntou tudo isso e fez um oráculo. Então, nesse oráculo, nessas cartas, tem a descrição dessas virtudes e a importância delas. E aí meu pai achou isso interessante. E aí eu dei para ele de presente o oráculo do pão. E agora, quando ele faz pão, ele mistura as cartas, né? Tá embaralhado. Aí ele tira uma. E aí, quando ele acaba de fazer o pão, ele fala: isso aqui é o pão
da compaixão. Esse aqui Que é o bonitinho. pão da caridade, né? Ele vai Ele e distribui gostou o pão. da- Gostou da da brincadeira, né, brincadeira. Kátia? Que legal. E é uma coisa tão interessante que você vê, né? É um oráculo. E a forma como ele usa. Como que ele não, usa. não deixa de levar uma reflexão. Sim, com Né? certeza. Não deixa o pão da solidariedade. Então é muito interessante porque você trabalha o quanto realmente isso se expande. O pão da sabedoria, porque ele começou a saber fazer pão Não aí, é? na Tá melhor vendo? idade, né? Foi na melhor pandemia. idade. Foi aprender sobre o oráculo também. Então, é uma sabedoria, né? Sim. Que ele Opa, teve. com certeza. Teve Não, e e tem. E vê que a gente sempre pode aprender, né, Kátia? Opa! Sempre pode aprender. Sempre é tempo, E né? é engraçado que a gente percebe isso. Você vê que ele faz com carinho mesmo, Sim, né? É uma sim. coisa que ele gosta, é uma É. coisa que é um prazer. Então, as coisas que a gente faz com prazer sempre acabam dando Nossa, certo, sim, né? com Todo mundo certeza. come, Dá se mesmo. lambuza, Então, né? ó, Pra fazer fala o pão lá pro seu quentinho. pai que na próxima nós estamos esperando um pão aí. Né? Sim. Né, gente? Com É. certeza. Nessa você Aqui é trouxe a 3, imagem, hein? na próxima você vou traz trazer o o pão. Mas é um pra cada, viu? Eu Pois é. quero Ó. dividir meu, assim, eu divido Olha. assim, mas eu quero comer Uau. bastante pão. Então, né, um negócio É. aí. É verdade. Lá no Bem Viver a gente já fez É. algumas experiências, né, Kátia? Que legal. E Eu eu quero... divido o pão, mas esse eu não tô querendo. A Esse gente... não, né? É tipo assim, me dá 2 pães. Fica um Me pra dá mim, o 2 outro pães. eu divido. Boa, agora eu Eu gostei. divido. O outro né, não. Kátia? Boa. É. E aí eu vou pedir então para trazer a nossa dica da semana. Vamos lá. Bora. Ah lá. Aqui, ó. Já que a gente está falando da questão terapêutica, será que pão pode ser terapêutico, né? Gente, tem até um oráculo. Ah, pra mim é terapêutico, sim. É terapêutico fazer, é terapêutico comer, é terapêutico dividir. Ai, não vou Olha. comer nada, vou só comer um Um pãozinho. É assim mesmo. Eu lembrei, Kátia, teve uma época que eu estava trabalhando no lugar e o pessoal veio com aquela moda daquela dieta do Dr. Atkins, que só podia comer proteína. E o pessoal estava emagrecendo, estava todo mundo ficando bonitinho, e um foi compartilhando com o outro. Aí quando chegou em mim, que eu perguntei, que vocês estão fazendo? Ah, estão fazendo dieta do Dr. Atkins. Oh, que legal, como é que é essa dieta? Você só pode comer proteína. Eu pensei assim, tô fora. Meu Deus, e o pão? E o Não, pão? pão não pode. Não. Falei, gente, isso não tem a outra? Né? Tem uma que é só proteína, não tem uma que é só, a do carboidrato. pão, né? Porque é isso, é uma questão de alegria, né? E o pão, ele pode ser terapêutico de diversas formas nesse sentido, né? Você pode trabalhar desde a sua execução, da sua concentração, para você fazer o pão. Sim. Você falou de fazer com a sua neta. É criação de vínculos, É criação de de vínculos, memórias, verdade. não é? Conversar com seu amigo. Vai lá em casa, passa em casa tomar um cafezinho com um pãozinho. É, que delícia. Não é? Uhum. Você cria ali essa questão de vínculos. E a questão emocional envolvida. E falando dessa questão emocional, outra dica também é do filme, como Água para Chocolate, que é bem interessante, que mostra o quanto, quando você coloca a sua emoção na comida que você está fazendo, esta emoção é passado para quem vai experimentar aquela comida. Verdade. Uhum. Porque é uma questão de frequência, não é? É frequência. De Aquilo energia. a frequência que você coloca vai no alimento, né? Não é? Agora, então, pensa, voltando lá na Kátia, pensa no pão que Cristo abençoou e Já dividiu. pensou? Então, eu Na acho. frequência. Então, quando vinha aquela de Cristo, era essa frequência aí, por isso dava certo. Não é? Não é Isso que possível. dava Então, certo. assim, eu acho que o pão, quando ele nos remete a isso, pensa, né? A primeira coisa, a gente abriu o programa falando dessa questão do Cristo compartilhando o pão. Quer dizer, você faz um pão, você se lembra disso, automaticamente a sua memória já eleva, já é uma outra Já. frequência. Aí você fala assim, meu, é esse exemplo que ele me passou. Sim. Então eu quero Dividir. seguir, É verdade. né? Dividir. Segui-lo em algum. Uhum. Nem todos os momentos da vida a gente consegue, embora seria o ideal. Para mim seria o ideal, né? Falar assim, nossa, será que o que eu tô fazendo aqui Jesus faria? Aham. Será que o que eu tô fazendo, se eu falasse, então Jesus fiz tal coisa, tal, ele ia falar, né? Mas o pão com certeza é uma coisa que eu sei que ele faria, dividir o pão. Dividir, né, O Kátia? alimento, o conhecimento, a sabedoria, o amor, o afeto, Jesus dividiria. Então é aí que a gente sabe que a gente está seguindo os passos de Com Jesus. certeza. Isso, com bastante fartura, né? Com bastante Pão é fartura. fartura. É isso aí. É isso aí. Fica a dica, então, para vocês assistirem o filme. E, se quiserem, é um oráculo tão simples, ele é autoexplicativo. Só de você usar as cartinhas, você tira uma e reflete sobre aquilo no dia. Então, é bem Bacana. simples e bem divertido também, Uhum. né? E o interessante é que a chama é um Olha lá, coração, é o né? Que nos coração. remete ao sagrado coração Coração de de Jesus. O pão é um alimento do coração. Do coração. É Né? isso aí. Tem mais uma dica. Tem mais uma?
Opa! Vamos compartilhar o pão? Café Vamos compartilhar colonial. o pão lá no Bem Viver, que é o nosso Uhum. café colonial terapêutico. Já é a 4ª edição, né? Porque a gente teve É a 2 quarta. cafés, depois teve o Arraiá, e E agora vai ter agora? o café, porque a gente faz a cada virada de estação. E o Então, arraiá tava muito Tava bom. bom, tava bom. Então, gente, a gente tem sempre uma novidade, tá? Então, preparem-se, olhem aí, marquem a data, 19 de setembro. Os convites já estão à venda e vão ser vendidos até o dia 12 de setembro. Então, dá bastante tempo para você se programar aí com a sua família. E quem quiser entrar no nosso grupo VIPs também pode Isso. e vai adquirir com desconto. Quem comprar antecipado também tem desconto, tá bom? Você me lembrou, Kátia, que dizem que assim, a palavra companheiro é compane. Com pão. pão. Com É com pão. quem você divide o pão. O pão. Um Olha companheiro é aquele que você divide o pão. Que legal. Então, vem ser companheiro aqui no Bem Viver. Uhum. Traz o seu companheiro, traz a sua Isso. companheira, que a gente vai ter pão aqui para dividir Com no certeza. café colonial, né? Com certeza. Prontinho? Agora a gente pode ir para nossa agenda? Agenda. Vamos lá, então. Tem coisa acontecendo, hein? Tem. Bom, olha aí. Tema mediunidade, né? Que é do grupo Os Estudos Espirituais Madalenas, toda terça-feira, às 19h30, né? É o nosso próximo encontro, né, Isso, Kátia? Essa próximo. mediunidade. Porque Na próxima terça. cada terça-feira a gente fala de um assunto, né? Mediunidade, anjos e Jesus. A gente também fala de Jesus, então a gente também se reúne lá em nome de Jesus. Essa quarta é sobre mediunidade. É um encontro, é um grupo de estudos gratuito, mas precisa se inscrever antecipadamente, tá? Uhum. E é legal só falar também, Kátia, que não importa, mesmo que você não tenha acompanhado os outros, Isso. em qualquer momento que você for, você pode acompanhar os estudos. Isso aí, muito bem. No dia 18, a gente vai ter a constelação familiar, presencial e em grupo, né? Lá no Bem Viver comigo. Então, quem quiser constelar, entre em contato para saber valores. Mas eu não sei se a constelação é para mim. Vai lá assistir. Aí, para assistir é gratuito. Mas também precisa de inscrição antecipada para a gente saber a quantidade de pessoas. A nossa palestra com a professora Kátia Veloso, palestra presencial Arcanos Maiores do Tarô. Será que o tarô é para mim? O que é o tarô? Às vezes a pessoa nem Pra que sabe. serve? São tantos oráculos e a pessoa verdade, confunde um com o verdade. outro. Sim. Então, é uma ótima oportunidade de você descobrir, né, o que é o tarô, o caminho, os ensinamentos que ele nos traz, né? Porque a gente tem os cursos lá também. Então, de repente, não sei se é para mim, não sei do que se trata. Vai assistir a nossa palestra, que é um valor colaborativo bem baixinho, R$26, mas quem for do grupo VIPs do Bem Viver é gratuito. Mas tudo que a gente está falando, gente, precisa da inscrição antecipada. Aproveita, né, Kátia? Vem passar o dia com a gente. Assiste a palestra de manhã e faz a constelação à tarde. Isso, é isso mesmo. Olha aí que bacana. Passa o dia com a gente. Isso aí, que mais, gente? Olha aí, nosso workshop de radiestesia no lar, com a professora Heloísa, para quem quer saber como fazer umas limpezas energéticas no ambiente, Isso, né? Como que a Com gente certeza. pode fazer uma limpeza energética, então esse workshop é para você. Mesma coisa, valor colaborativo R$26, para participante do grupo VIPs é cortesia, também é necessária a inscrição antecipada. Nós temos aqui o encontro comigo e com a Kelly, meditação Sim. em roda de conversa, dia 30 de julho, responsabilidade afetiva e narcisismo. Gente, eu acho que esse tema dá pano para manga, porque às vezes a gente não sabe o que é responsabilidade afetiva. É verdade. Então, vamos conversar que a gente vai dar umas dicas Sim. do que é a responsabilidade afetiva. Entre em contato para se inscrever, o valor colaborativo é R$35. Será que você está sendo responsável, né, Kátia, será? afetivamente? Você será? tem Vai lá descobrir. responsabilidade? Ou Porque às vezes a gente- será que você está sendo... acha que a tua responsabilidade, na verdade, já passou por um narcisismo? Narcisismo. Então. a gente precisa isso, saber. né? Ou será que você só cobra a responsabilidade dos outros, mas na hora que é com Você você, não tem. você não tem? Exato. Olha aí, Gente, vamos é pano pra manga Vamos mesmo. ver. pano pra conversar. manga. sobre isso. Legal. Né? O nosso curso de Reiki níveis 1 e 2, dia 2 de agosto, domingo, comigo e com a minha mãe, a dona Joana, Sim. das 9h30 às 16h30. Eu estou até priorizando ser no domingo, porque tem muita gente que fala que no sábado eu não posso, porque não sei o que tal. Então, gente, tá aí, domingo.
É só... Não tem desculpa, né? A gente tem várias opções. Pode, lá no Bem Viver, inclusive, eu faço em grupo, faço individual, dou aula particular. Eu posso só à noite, posso só à tarde, tem que desmembrar, não sei o quê. É só conversar. Tudo tem. Tudo tem. É Né? só E conversar. agora as turmas eu tô dando essa priorizada pro domingo por conta disso. De repente a pessoa trabalha no sábado, não pode ir à noite, não pode dia nenhum. Domingo, de repente, ela pode. Então, e ela vai estar fazendo o reiki 1 e 2. São os dois Os num dois, dia só, num dia exatamente. Kátia, e eu fiquei com uma dúvida agora. Hum. De repente, alguém que já fez 1 e só quer fazer o 2, pode ir nesse dia também? Pode, inclusive a Maria José fez isso, né? Uma aluna nossa, ela já tinha feito o nível 1 há muito tempo. Uhum. E aí ela falou, eu vou Acaba pro 2. reciclando, né? Bem importante. Ou então, de né? repente, vai no metade do dia, porque eu delimito, né? De manhã e tarde, tá. de 1 e 2. Tá. Então, Pode. isso, a pessoa pode ir inclusive só no... Daí depende. Eu fiz recente, não preciso. Ou faz tempo tá. que eu fiz, quero tudo. Pode ir lá, não tem problema nenhum. Entendi. Legal, Tá isso é bom? importante esclarecer. Isso, tem mais? Tem. Olha aí, também aqui de novo, ó, nosso encontro, né? Meditação em roda de conversa, mas aqui é para agosto já, né? Então, Isso. vai se preparando, vai colocando na tua agenda aí. Que depois Reserva fala, eu a não data. sabia, não deu para eu ir. Olha aqui, tô falando com bastante antecedência. Dia 8 de agosto, depressão e burnout no dia a dia. O nosso curso de tarô, a nossa turma presencial está em andamento. Né? Esse daqui é dos arcanos menores, né? São 14 encontros, são encontros mensais com a professora Kátia. A gente vai para o 4º encontro, né? Isso, é esse isso. é o 4º. 4º encontro. Embora essa turma já está fechada, de repente você quer saber também, será que é para mim? Uhum. Será? Se eu Vamos faço? lá. Se eu não faço? A gente cede a cada aula uma aula para Uma você vaga. fazer um experimento, assistir uma aula para ver se você gosta, mas é uma aula por encontro. Então, se você tem interesse, quer assistir uma aula lá da professora, entre em contato, vê se tem vaga nesse dia e Já vai deixa assistir essa aula marcado, com a né? gente. Exatamente. Olha lá também, baralho cigano. A gente tá falando de oráculos. Oráculos, A gente falou do oráculo do pão. Agora tem aqui o tarô, o baralho cigano. Começa lá no dia 15 de agosto. São 3 encontros, 15, 22 e 29 de agosto, das 14 às 18. Lá no Bem Viver, presencial. Dá tempo de se inscrever? Dá tempo de se inscrever, né, Pro? Dá tempo. Então, quer saber? Tem muita gente que... É até engraçado, né? Tem gente que gosta muito de tarô e tem gente que gosta de baralho. Tem gente que gosta de tudo. Tem gosta dos dois. Gente, tem pra todo todo mundo mundo. gosta Gente, disso aqui. Eu gosto de tarô? Tem. Eu gosto de baralho cigano? Tem Tem também. também. É isso aí, gente. O que mais? Olha aí, também o Reiki nível 3. No dia 30 de agosto. Aí é para quem fez o 1 e o 2, mas não necessariamente nessa turma. De repente a pessoa já tem o 1 e o 2, fez em outro lugar, quer fazer o 3, quer expandir. Vem aí, né? Vem aí com a gente, também é presencial. E novamente, né, o nosso convite do nosso café terapêutico, que vai ser no dia 19 de setembro. Os convites já estão disponíveis para a gente compartilhar o pão. Tem mais? Acabou? Acabou. Não sei se a Voz de Deus tem aí o QR Code. Você tem, Voz de Deus, aí para nós? Olha lá! Olá! Aê! Tem aí o VIPs do Bem Viver, o nosso grupo do aí, WhatsApp. isso. Que aí você entra lá, você vai saber em primeira mão as novidades, os cursos, os descontos. A gente tem o bate-papo lá, as parceiras colocam as promoções lá também. É um grupo muito legal. Sempre tem promoção. Sempre tem Sempre promoção, tem. desconto antecipado para quem faz parte. Vocês viram aí, ó. Todo mundo aí que faz parte do VIPs, inclusive, ganha até palestra e workshop gratuito, né? Quem faz o de baralho teve desconto também, quem se inscreveu, né? A gente colocou uma Com data. certeza. E o pessoal que se inscreveu até Do aquela tarô data também. teve Teve desconto de desconto. tarô também. Então, gente, é muito legal participar do nosso grupo VIPs do Bem Viver. Tá bom? É isso, gente. É isso. Então, Fechou. bora lá pro nosso... Vamos fazer um lanchinho, né? Vamos a gente lá? acabar, vamos fazer um lanchinho. É, Um pãozinho. Vamos dividir o pão. Vamos dividir o pão. Vamos. Espero que vocês também tenham aí bons momentos de dividir o alimento. Amém. Tanto do corpo quanto Como do do espírito. espírito. Né? Amém. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, Tchau. pessoal. Beijo. Tchau.